Uma nova pesquisa mostra que o governo Lula ainda é aprovado por mais da metade dos brasileiros, mas os números mostram o pior cenário desde o início do mandato. Um grupo em especial chama a atenção no meio dos dados: os evangélicos. É a informação que nos traz a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão. Vamos lá. Fala, Sofia. Como é que é aí? Vamos destrinchar esses números. Vamos direto para os números, Ana. A gente pode entrar em uma reportagem da Carta Capital, que vai ter alguns gráficos que eu quero destacar para a gente. Vamos lá para Carta Capital. Eu vou pôr na tela cheia aqui, porque senão eu não posso... Não, pode voltar? Beleza. Vamos lá. Vou voltar aqui. Tô com dificuldades na minha câmera. Vamos lá. Então, a gente está aí na Carta Capital. A gente pode ir direto para o primeiro gráfico que tem aí, Ana, que é da pesquisa aí da Genial Quest, que vai mostrar lá uma linha de fevereiro de 2023 até agora, da aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo, né, o que eles vão falar. E o que a gente vai ver é que a aprovação ali está em 51%, então é ainda a maioria da população, a gente pode falar, mas por uma margem bem pequena, porque a desaprovação está em 46%. E você vê a aproximação dessas duas linhas, é o mais próximo que elas já estiveram, né? Até já teve 51% de aprovação ali em abril, mas a rejeição com 46%, então isso é o pior que já esteve até esse momento. Então você vê, assim, realmente, você vê ainda, eu vi bastante veículos aí ligados mais à esquerda, comemorando, destacando os 51%, mas isso é meio que, desculpa, é meio que se enganar, porque é o pior cenário que a gente teve desde a eleição do Lula, né? O próprio diretor da Quest, o Felipe Nunes, falou que isso seria uma reversão para o período eleitoral, né? Ou seja, dizendo que isso aí é o que a gente já tinha visto no período eleitoral, a gente voltou para aquele tempo, porque durante o governo Lula a aprovação melhorou, a rejeição piorou, diminuiu, né? Agora voltamos ao que estava na época da eleição. E daí a gente vai ver, Ana, que assim, essa manutenção aí da popularidade acima dos 50%, ela se deve principalmente ao Nordeste e às pessoas que têm até 2 salários mínimos. Agora, a rejeição, esse aumento da rejeição, ela está sendo puxada por um grupo bem específico, que são os evangélicos, tá? A gente pode dar uma olhada rápida ali no terceiro gráfico, mas essa é só uma olhadinha rápida, só para a gente ver, Essa avaliação geral que é aqui? ali, que é a questão ali, isso, avaliação do governo, que a gente vai ver ali, Ana, que a avaliação geral do governo está em empate técnico. E isso é a primeira vez que a gente vê isso desde que começou o governo Lula, né? A avaliação do governo, o aprovado e o reprovado, é a primeira vez que está empatado, desde que o governo Lula começou. Então, assim, coisa realmente está feia. Mas vamos falar agora dos evangélicos, né? Que é o grupo que, como eu falei, está puxando a rejeição. Está muito alto, Ana. São 62% dos evangélicos estão rejeitando o governo Lula. E isso você vê aí uma diferença que é especificamente os evangélicos, não são os religiosos, não são os cristãos. A gente pode ir lá para a Globo News que você vê até uma comparação entre católicos e evangélicos. Vamos lá. Qual é a aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo? Aqui você tem católicos e aqui você tem evangélicos. Para vocês terem uma ideia, o Lula perde gordura no sentido de perder densidade eleitoral, capital político, nos dois estamentos, nos dois setores. Mas aqui entre os católicos, a aprovação ainda é muito maior, quase 20 pontos percentuais maior do que a reprovação. Quando a gente vai olhar para os evangélicos, vamos juntos aqui, olha o que acontece. O Lula tem um respiro
no meio do ano passado, marginal. Isso aqui é empate técnico dentro da margem de erro, é como se fosse 50-50 quando você olha os evangélicos. Mas aí de 46 ela salta para 52, para 56 e aí agora chega a 62%. Olha a distância entre os que reprovam o governo para os que aprovam o governo. Se a gordura ali entre os católicos no saldo positivo de aprovação é de quase 20 pontos percentuais, o buraco a ser preenchido aqui entre os evangélicos beira os 30 pontos percentuais. Eu conversei hoje com o Felipe Nunes, que é o responsável pela Quest, é o dono dessa pesquisa, para tentar entender um pouco dos achados. E não tem meio do caminho. Isso aqui, essa disparada, porque veja, se você pegar de outubro de 23 para cá, houve uma disparada de 10 pontos percentuais. A única explicação para isso, segundo o Felipe Nunes da Quest, é a fala de Luiz Inácio Lula da Silva a respeito do que está acontecendo na faixa de Gaza. Imaginei que fosse por aí, hein, Sofia? Pois é, eu vou, assim, eu não vou discordar do Felipe Nunes, porque ele, obviamente, tem acesso a muito mais dados do que eu tenho, né? Mas eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, Ah, sabe, é? Ana? Porque a gente vê a comparação, inclusive ele cita, né? Ele citou na entrevista que ele deu para Globo News depois disso aí, né? Isso aí foi pela manhã de hoje, durante a tarde ele deu uma entrevista, a gente vai até mostrar um trechinho aqui. Ele citou que essa pesquisa perguntou sobre a comparação que o Lula fez entre o Holocausto com o massacre em Gaza, tal, e que 60% discordou. Um dado que, inclusive, a gente já trouxe em outra ocasião aqui no Meteoro, né, Ana? A questão é que os dados foram coletados antes do massacre da Farinha, que foi um massacre que, assim, tipo, causou um estrago muito grande à imagem de Israel. Então, eu não sei o quanto que você pode falar sobre isso aí se deve às falas de Lula sobre Israel quando os dados foram coletados antes, sabe? Entendi. Entendi. E a gente também tem que ver, o outro ponto que me chama a atenção é que você vê que começa essa subida da desaprovação do Lula em agosto. E Israel só se tornou pauta em outubro. Bem percebido, Né? Sofia. Então, você vê, lá em agosto estava aquele empate técnico, né, que você vê a Dani Lima até cita, né, que estava aquele impacto, daí você vê, começa a separar. Então, sim, subiu muito de outubro para cá, mas a subida da desaprovação entre os evangélicos já começou 2 meses antes do ataque do Hamas a Israel, e desculpa, ninguém estava prestando atenção nisso antes. Foi só a partir do ataque do dia 7 de outubro que as pessoas começaram a prestar atenção em Israel e Gaza e tudo mais. Sim. Então, o crescimento da desaprovação dos evangélicos já começou antes. Então, eu fico aí um pouco com o pé atrás. Como eu disse, eu não vou dizer que está errado, porque, de novo, o Felipe Nunes tem muito mais acesso a muito mais dados do que eu. Óbvio, né? Então, mas que assim, eu ficaria aí com o pezinho atrás. Entendi. Enfim, Você quer ver mais um? tem um outro trecho que daí é do Estúdio I, né, aí da Globo News, que daí o próprio Felipe Nunes está aí, ele vai falar de outros grupos além dos evangélicos que merecem atenção, mais especificamente mulheres e jovens. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Se você me perguntar, Otávio, quais são os 3 grupos que o governo, se estiver olhando para a comunicação e estiver pensando em como entender o que vem por aí, tem 3 grupos que precisam ser estudados, né? Primeiro, os evangélicos, que está na cara, tem um movimento aí ideológico e tal. E isso já está dado no Brasil desde 2018, né? Se não fossem os evangélicos, a eleição do Bolsonaro em 2018 contra o Haddad não teria sido a eleição que foi, né? A vantagem que ele abriu sobre o Haddad foi, sobretudo, nos evangélicos. Em 22 isso recuou um pouco, mas eles continuaram sendo importantes. Então, evangélicos têm que ser estudados. Mulheres, por que as mulheres têm que ser estudadas? Porque foi o grupo que deu a maior vitória para Lula em 2000, junto com os pretos, e aí não estou juntando, não são negros, né? Pretos e pardos, estou falando de pretos. A maior distância de voto entre Lula e Bolsonaro foi nos pretos, mas as mulheres foram muito importantes. E está havendo uma aproximação, uma redução
da avaliação positiva nas mulheres. Mas tem o terceiro grupo, que é o dos jovens. Desde agosto do ano passado, Sadi, aumenta a cada rodada da pesquisa a desaprovação do governo entre os jovens. Eu vi você comentando, Otávio, isso outro dia. É um grande desafio para o governo, porque é um governo que, em grande medida, se sustentou no primeiro ano na ideia do estamos de volta, né? A história do Brasil voltou, que foi importante para marcar a diferença do bolsonarismo para o lulismo, mas que agora tem desafios novos, que é conversar com essa juventude. E aí, como é que conversa? Onde eles estão? Por exemplo, estão muito na internet. Então, a comunicação vai ter que olhar cada vez mais para esse digital, né? Jovens que querem o quê? Mais Estado ou mais mercado? Mais mercado, né? Ele ia E por aí continuar. vai. Pois é, então você vê, Ana, os evangélicos, sim, são uma grande preocupação, mas esse aumento da desaprovação entre os jovens e essa diminuição da aprovação entre as mulheres também é bastante preocupante, porque esse pessoal vai fazer, são grupos que podem fazer muita falta nas eleições de 2026 e mesmo nas municipais agora 2024, né? Pois é, eu fiquei pensando, né, nessa informação que eu acho que é uma visão super relevante a que você traz, Sofia, né? De que a pesquisa sempre reflete um pouco no passado, né? Então, atribuir só a questão, né, das falas do Lula sobre Israel e sobre os ataques de Israel a Gaza, acho que não mostra talvez o cenário completo, não mostra a cena completa. Se eu fosse fazer uma aposta, mas também fazendo uma aposta que, né, também acho que puxando talvez até a brasa para nossa sardinha, assim, né? Eu apostaria num fenômeno comunicacional que já estava acontecendo em agosto do ano passado. Pensar que tipo de informação vem sendo passada, especialmente nos grupos que estão demonstrando, né, especialmente entre evangélicos, mas também, né, nos grupos que estão demonstrando essa queda na popularidade. Onde é que essa percepção está sendo erodida ali, né? E aí eu diria, a questão de Israel, ela entrou talvez nesse bonde, né? Nesse bonde da comunicação contrária ao governo do Lula, né? É a minha hipótese, sabe? Mas realmente dá, assim, um pouco de ansiedade para as próximas pesquisas, né? E um último comentário antes da gente encerrar, Ana. Eu também acho que é bom a gente pensar nesse fenômeno aí dos evangélicos, pensar no que não está dando certo para reverter isso, porque a gente está vendo o Lula fazer uma série de concessões à bancada evangélica, como, por exemplo, na PEC, que aumenta a imunidade tributária para líderes religiosos aí, com essa esperança de que com isso ele vai conseguir reverter um pouco, se aproximar dos evangélicos, etc. E claramente não está funcionando, né? Isso eu diria que inclusive é um tiro pela culatra, porque daí você vai estar tirando dinheiro da educação, da saúde, etc., para dar para líder religioso, e você vai estar com isso fortalecendo esses líderes religiosos, aumentando o poder financeiro deles, que inevitavelmente se transforma em capital político, né? Que daí eles usam para fazer político. comunicação dentro dos seus rebanhos contra o governo. Ou então para financiar o ato do Bolsonaro na Paulista, como o Malafaia fez, né? Exatamente, Nossa, então você Sofia... aumenta o poder financeiro dos líderes religiosos para eles usarem isso contra o governo e claramente não está ajudando em nada a impedir o crescimento da desaprovação entre esse segmento. Sofia matou com esse comentário, hein? Muito obrigada. Ficamos por aqui neste momento. Para quem está nos assistindo ao vivo, voltamos em alguns instantes. Beijo, pessoal. Até mais.